Hoje a gente inicia uma matéria nova, Segundo Reinado. Ela faz parte do conteúdo que está para vocês, exposto no material, tá? E esse Segundo Reinado tem uma cobrança um pouco maiores em provas, então vamos dar um pouco mais de atenção a eles. Nós vamos dividir o Segundo Reinado em etapas, tá? Nós vamos ver uma parte do Segundo Reinado hoje, outra parte do Segundo Reinado na nossa próxima encontro, e depois a gente vai entrar em crise do Segundo Reinado. Atente para um detalhe que já está na tua tela. De 1840 até 1889, Dom Pedro II foi o governante do Brasil. Portanto, ele é o homem na história do Brasil inteiro até hoje que por mais tempo administrou e governou o Estado brasileiro. Ninguém chegou nem perto dele. Tá? Você entendeu? Tanto que ninguém chegou nem perto dele, o segundo colocado é o senhor Getúlio Vargas, que teve aquele período que a gente conhece como Era Vargas, que durou 15 anos, e depois um período breve dele na presidência eleito pelo voto direto, tá? Até o seu suicídio, que vai de 51 até 54, tá? O que dá aí em torno de 18, 19 anos. Em terceiro lugar, tem o pai dele, Dom Pedro I, que governou por 9 anos. Ademais, fora isso, só os presidentes que tiveram 2 mandatos, né? No caso que concluíram, aliás, né? Ou seja, o Fernando Cardoso e o Lula Molusco. Então, o que nós temos aqui é um homem que marcou a história. Ele ficou por 49 anos. Ele começa com um menino de apenas quase 15 anos e termina como um senhor já, não é, de idade avançada, acima dos 60. Dom Pedro II vai ter sua história dividida, e eu preciso que você enxergue isso, senão a gente já pode começar a interagir, tá? Vai ter sua história dividida e cingida entre um período de grande estabilidade, de grande desenvolvimento econômico-político, e depois um período de crise profunda que leva à instalação da República. Então pense sempre no Segundo Reinado com 2 etapas, como se fosse, entre aspas, auge e depois a crise. A tempo, como eu não sou um ótimo vendedor, vocês já sabem disso, né? O auge, que é a matéria de hoje, tem uma incidência menor em prova, mas já é maior do que a história da regência e do primeiro reinado. Mas o assunto que ela sabe, bibelou mesmo do conteúdo é crise do segundo reinado. Tá? Mas para que se entenda a crise, é preciso conhecer o segundo reinado. Tá? Dom Pedro é coroado com apenas 14 anos, ou como gosta de dizer a história tradicional do Brasil, 15 incompletos. Essa coroação foi antecipada, não é? Porque ele não havia atingido a maioridade, o nome disso é golpe da maioridade. Estabelecido no governo de Dom Pedro II, estabelecido agora o governo dele, fica claro que 2 forças políticas vão atuar praticamente durante toda a história do segundo reinado. Chamaremos essas forças políticas de Partido Liberal e Partido Conservador. Sim, é aquela retomada do conteúdo que a gente já teve lá na regência, onde você vai ter dentro da aristocracia brasileira uma ala mais liberal, que defendia a descentralização, e uma ala mais moderada, que defendia a centralização. Só que agora cristalizada em 2 partidos. Por isso, uma coisa que se fala muito no segundo reinado é que, apesar de haver 2 forças políticas disputando o poder, elas eram muito próximas, porque a base de sustentação delas era a mesma. Era a elite agrária, escravocrata, latifundiária brasileira. Tá bom? E ele ganhou o apelido, né, o título, perdão, de defensor perpétuo do Brasil, quando então se torna Dom Pedro II, o antigo príncipe Dom Pedro de Alcântara. Dentro da matéria Segundo Reinado, a gente vai destacar isso aqui para vocês. Ó. A gente vai destacar isso aqui para vocês. Os fatos mais marcantes deste período serão o parlamentarismo às avessas, que é o sistema político adotado no Brasil durante o Segundo Reinado, portanto não existia antes, entenda isso. O café como a base sócio e econômica do Brasil. Tá? Então o Brasil tem 3 bases socioeconômicas até agora de destaque. A do século XVI para o XVII, que é o açúcar, a cana-de-açúcar. Há de se destacar a história do Brasil em relação aos holandeses. Depois a gente tem o ouro, no século XVIII, né, o grande ciclo do ouro, a ascensão aurífera de Minas, Goiás e Mato Grosso. E agora, já no Brasil independente, já no Brasil país e não mais colônia de Portugal, teremos um café. Um cara chamado Celso Furtado chegou a falar da ideia de ciclos. Tá? O que você tem aqui não é bem um ciclo econômico, mas é um período de predominância do café como a base econômica do Brasil. Há tempo. Quando que isso vai acabar? Quando que vai ser rompido? Isso só será rompido com Vargas, que vai começar uma matriz econômica diferente, que no lugar de se sustentar exportando e importando produtos industrializados, começará uma dinâmica interna, inclusive de industrialização. Por isso, uma coisa que geógrafo faz é isso, gente. Geógrafo costuma brincar, né?
dizendo que há dois Brasis, duas histórias do Brasil. O Brasil até Vargas, que era de uma economia sustentada pela exportação de produtos primários, seja agricultura ou extrativismo, né, mineral, e depois o Brasil de Vargas para frente. Tá bom? Então, o café. De todos os 5 pontos, esse é o mais importante, gente, o café. Temos a Lei Eusébio de Queiroz, que a gente discutiu uma questão já ligada à questão da escravidão e à relação Brasil-Inglaterra, a política de imigração, tá? Que vem exatamente atrelada à Lei Eusébio de Queiroz, e um assunto específico, que é o primeiro surto industrial do Brasil, no Rio de Janeiro. Ok? Qual é o mais importante? O café. Qual que a gente ficar muito mais tempo? O café, é óbvio. Parlamentarismo às avessas. Primeiro, depois que Dom Pedro II foi coroado, o Brasil adotou o sistema parlamentarista. Eu preciso ter certeza que vocês se lembram que o parlamentarismo é um modelo criado na Inglaterra depois da Bill of Rights. E que esse modelo estabelece a ideia de que você tem 2 representantes de governo no governo, 2 chefes. Aquele que representa o país, que vai virar chefe de Estado, e aquele que é eleito pelo parlamento, que vai virar chefe de governo, que pode ter vários nomes. Ministro, conselheiro, primeiro-ministro, chanceler, premier, é tudo a mesma coisa. A este cargo imputa-se o poder político-administrativo. Já o outro é apenas representativo. Esse é o modelo inglês. Ele foi adotado no Brasil. Então, o Brasil adotou o sistema político parlamentarista. O Brasil passou a ter o rei, que seria o chefe de Estado, e o parlamento deveria escolher o chefe de governo, que seria o ministro. Só que no Brasil havia uma coisa chamada poder moderador, que era exclusivo do rei, e que Dom Pedro I usou, e que agora o filho dele, coroado, tem direito de usar. Utilizando-se do poder moderador, o senhor Dom Pedro I meio que inverteu as regras, né? Meio que subverteu o esquema. Né? No mundo normal, você tem o imperador, você tem o poder executivo, você tem o imperador e os ministros. Agora, no mundo normal, brasileiro, né, gente? Isso era antes do parlamentarismo. Você tem o imperador, o poder moderador, o poder executivo formado pelo primeiro-ministro. Só que ele aproveita-se do poder moderador e determina que esse primeiro-ministro, no lugar de ser escolhido pelo parlamento, isto é, pela Câmara de Deputados, porque a seta tinha que estar daqui para cá, ó, tá vendo? Essa seria o normal. No parlamentarismo normal, você teria uma ligação desse com esse, mas como é no Brasil, ele tinha o poder moderador, então ele alterou as regras. Ele disse o seguinte: não, o primeiro-ministro vai ser escolhido por mim, de forma que quem manda no Brasil ainda é o rei. O parlamento perdeu sua força e seu poder. Chamamos isso de parlamentarismo às avessas. O Brasil inverteu. Isso é exclusivo daqui, tá, gente? Nenhum lugar do mundo surgiu. Só aqui. E entendamos, não fez isso porque Dom Pedro era o cara. Fez isso porque Dom Pedro recebeu um presente do papai, que é o poder moderador. E graças ao poder moderador, ele podia interferir tanto no legislativo quanto no judiciário. Nesse caso, ele está interferindo no sistema legislativo, alterando as regras e garantindo que o Conselho de Ministros e o próprio primeiro-ministro seria leal a ele e não ao parlamento. Por isso, o Brasil, de verdade, neste momento, não viveu um sistema parlamentarista. Tá bom? É basicamente só isso. Não é algo tão complicado. Agora vamos falar do café. Primeiro, eu preciso que você entenda que quando a gente está falando da ascensão do café, é porque a gente está tentando mostrar que o Brasil, economicamente, passou de novo a viver um período de opulência. Desde que o ouro começou a se esgotar, no final do século XVIII, e o açúcar, há muito já não era uma puta economia, e sem falar que outras coisas como o algodão só tem momentos de altos e depois cai de novo, não é uma coisa perene. O Brasil viveu no período ali que seria o final da colônia, período joanino, tá, também, primeiro reinado e uma parte da regência, num momento de hiato econômico. Essa é uma teoria que eu criei, da ideia de que você tem uma lacuna econômica sem grande importância. Isso, inclusive, é uma das explicações de por que a independência do Brasil foi um pouco mais tranquila do que o resto da América Espanhola. Porque a metrópole
tem várias razões para, de repente, aceitar a independência do Brasil. Inclusive o fato de que, economicamente, o Brasil não era tão importante para ela, haja visto que os dois principais produtos do Brasil, naquele momento, já estavam no ocaso, isto é, o ouro e o açúcar. Então, veja bem, quando Dom Pedro II vai ser coroado, o Brasil está começando a produção de café. Paralelamente a essa produção cafeira que está começando a crescer mesmo, não começando a plantar, mas a crescer, o consumo de café na Europa e na América do Norte está aumentando na mesma proporção. Por quê? Porque o café é uma bebida urbana. O café é uma bebida que, teoricamente, gera energia. Ela está ligada ao processo de urbanização, que, por sua vez, está associado à segunda revolução industrial. Então, à medida que o cara vai sair do campo, indo para a cidade, há um inchaço da cidade, e há um aumento da força do proletariado, há também um aumento do consumo de café. E o Brasil se torna um grande produtor de café para exportar. E ganha dinheiro para caramba, esses produtores de café. Aquele latifundiário que agora viu ali um novo mercado extremamente rico e pujante. Claro que na hora que eu fui montar esse modelo, eu usei a minha experiência. Portanto, eu plantei café em grandes propriedades, usando mão de obra escrava, que era o meu modelo, voltado para exportação. Então, o café é uma reedição da história açucareira, mudando só de região, saindo do Nordeste e indo para o Sudeste, mas com as mesmas características, que são basicamente duas, como nós sabemos. Né? Espero que você esteja pensando mentalmente nelas aí agora, que é o plantation, né? O plantation, e a mão de obra escrava negra, por isso uma reedição. Essa produção cafeeira, ela vai começar no modelo que eu estou mostrando para vocês, ali na região do Rio de Janeiro, naquilo que vai ganhar o nome de Baixada Fluminense. Então, associada à corte, começa essa produção. Lembrando quem são os maiores consumidores de café do Brasil. A França e os Estados Unidos. Mas o Brasil vai exportar muito café para o resto da Europa inteira, inclusive a Inglaterra. Só que no caso da Inglaterra, como ela tinha um chá, o consumo de café nunca atingiu um ponto máximo. Já no caso da França e dos Estados Unidos, eles serão nossos grandes consumidores. Ok? Então, esse café é um produto que está associado à industrialização e à urbanização dos países europeus e dos Estados Unidos, sobretudo após a Guerra de Secessão. Tá? E aqui você tem uma visão geral que eu gostaria que você enxergasse. Ela é muito importante. Eu vou ficar um tempinho aqui agora, tá, gente? Então, leia um por um, tenta analisar, porque isso aqui é fundamental para que você compreenda. A gente sempre vai trabalhar com duas regiões básicas do café. A Baixada Fluminense, que é o Vale do Paraíba, que está no Rio de Janeiro. E o Oeste Paulista, que é o interior de São Paulo, tá? Então, imagine ali São Paulo, para quem conhece a região de São Paulo, depois você sair pela Bandeirantes, tá bom? Depois você sair pela Via Anguera, ali na área de Campinas, indo para lá. Em Campinas, aí você vai avançar até São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, tá? Aquela área todinha ali. Depois eu vou te mostrar em mapa para quem tem uma noção menor de São Paulo. Por enquanto, eu quero que você enxergue o seguinte. Então, eu vou ter dois epicentros em São Paulo. Perdão, dois epicentros do café. Um no Rio e outro em São Paulo. O do Rio é precoce, o do Rio é primeiro. O do Rio começa a desenvolver por volta, sei lá, de 1820, 1830 já está tendo plantio de café. À medida que o consumo europeu vai aumentando, a produção de café no Brasil vai aumentando proporcionalmente. O Rio usava o modelo típico, tá vendo? De plantation. O Rio usava o esquema de plantation. O Rio usava as mesmas técnicas que um dia se usou na agricultura lá da cana, inclusive de rotação. O Rio fazia roça. Junto com a plantação de café, se fazia uma roça de arroz, uma roça de mandioca, até para dar alimento para os escravos. E também para os brancos, os donos, os latifundiários, que daqui para frente eu vou pôr o nome específico dele. Então, o nome desse pessoal aqui, ó, é Barão do Café. E essa terminologia é muito, muito importante para vocês entenderem. O que é o Barão do Café? É um indivíduo, a criatura, que latifundiário, exportador e escravocrata, usa dessa riqueza para sustentar o segundo reinado. E faz questão de ter uma casa no Rio de Janeiro também, lá na capital, onde ele vai na festa de Pentecostes, onde ele vai quando o rei Dom Pedro II vai fazer alguma coisa importante, e onde ele vai fazer política. Ele tem dois sonhos da vida dele. O primeiro é ganhar um título de barão, para deixar de ser chamado de barão só de expressão e passar a ter um título. Lembrando, pausa, no Brasil, durante toda a história do Império, não houve uma nobreza nobiliárquica. Isto é,
Não passava de pai para filho o título. Não é igual na Europa. Aqui, você queria receber um título de nobre, marquês, com a Marquês de Santo ou barão, você tinha que ser agraciado pelo rei. Portanto, meu pai era barão do café aqui sei lá, em Paraty, Rio de Janeiro. Quando meu pai morrer, eu não vou ficar com o título, mas eu vou lá puxar o saco do rei, eu vou negociar com a corte até que ele, como teu pai era o barão de Paraty, agora tu receberás esse título. Então ele estava sempre ligado. Isso é importante para a frase que eu vou dizer agora. Lembrando da UNB. A base de sustentação social do Segundo Reinado eram os barões do café. Eles eram a base política, econômica do Segundo Reinado. Portanto, Dom Pedro II governou o Brasil por 49 anos, porque os barões do café eram monarquistas. Até barão, né? Difícil não sê-lo. E a produtividade deles, comparada com São Paulo, vai ser menor. Aqui é um quadro comparativo. Por quê? O solo da região do interior de São Paulo era melhor e as técnicas eram mais avançadas. A tempo. Veja as diferenças agora comigo. O modelo paulista vai só superar o modelo carioca por volta de 1870. Portanto, ele começa a predominar a partir de 50. Então, até 50, o Rio de Janeiro era a base única do café importante. São Paulo estava começando a produzir ali na região Laranjais, etc., até que São Paulo alcança e ultrapassa o Rio de Janeiro. E eu queria muito falar disso aqui. Ó. Como modelo empresarial, o cara olha para a terra e não vê a terra como poder. O barão do café ia lá para o Rio de Janeiro e falava assim, eu sou latifundiário, eu tenho 500 escravos. Isso quer dizer poder. O cara de São Paulo estava vendo a terra para ganhar dinheiro. Na geografia, o nome disso é capital. É capital. Eu tenho capital para investir e para desenvolver. Tá? E aqui está outra diferença. Lentamente, os paulistas se afastam do modelo da corte e começam a adotar ideias republicanas. Como resultado disso, em 1870, vão assinar um documento, vários paulistas, chamado Manifesto Republicano. É o primeiro documento oficial que pede o fim da monarquia no Brasil por uma elite, e não por um porra louca intelectual. Agora a gente não está falando de PSOL, nem PV, nem rede. A gente está falando da base mesmo de importância política e econômica do Brasil. Tá? Então, o que eu estou tentando passar para vocês? Que enquanto o Rio de Janeiro for forte, Dom Pedro II está forte. Quando São Paulo superar o Rio de Janeiro, começa a crise do Segundo Reinado. Por isso a gente considera que a data de transição é entre 1860 e 1870. Tá? Ok? Fechado? Oeste Paulista, empresário do café. Vale do Paraíba, barão do café. Vale do Paraíba, cafeicultor escravocrata e monarquista. Oeste Paulista, cafeicultor republicano e abolicionista. E se eu sou abolicionista, é porque eu estou usando que tipo de mão de obra? Imigrante. Aqui tem uma ressalva. Mão de obra imigrante não quer dizer que é assalariada. Tá? Ela podia ter essa assalariada, mas era comum também a parceria, que é o imigrante trabalhar na minha terra e ficar com parte da produção quando a colheita ocorresse. Isso acaba fazendo com que eles se empenhassem mais no trabalho, tá bom? Se empenhassem mais no trabalho. O que você está vendo aqui, para mim, é um mapa muito interessante para reforçar aquilo que a gente já falou e, ao mesmo tempo, avançar para outras coisas que eu acho que vocês são capazes. O que você está vendo aqui é a região do Rio de Janeiro, não é? Repare que as áreas cafeicultoras originais estão ali até 1840, aproximadamente, está vendo? E aí esse café vai expandindo, expande para a região daqui, até chegar no Espírito Santo, que tem produção cafeira, só que não faz parte das áreas mais significativas. Só que, se a gente olhar, o café para cá está expandindo muito mais, ó. Bragança, região de Sorocaba, Ribeirão Preto. Então, ele está expandindo muito mais. E o que está de amarelo é o resto de São Paulo. Rio Preto. Tá? Rio Preto. Então, tudo isso aqui... Perdão, gente. Tudo isso aqui é interior de São Paulo. O interior de São Paulo começa ali por volta de 1840 para 50 e continua, enquanto aqui no Rio está restrito. Falou, gente, é alergia, viu? Não é desesperar, não. Eu acho. Então, o que você tem aqui é um momento de expansão do café que começa por volta de 1840 e vai até 1885, 1890. Mas se você prestar atenção mesmo nas setas, é isso que eu queria que você enxergasse. Ó. As setas avançam.
Aqui, para quem não sabe, já é Minas, tá? Poços de Caldas já é Minas Gerais. Então, eu estou avançando para dentro de Minas. A produção cafeeira sai de São Paulo e entra em Minas Gerais por volta de 1860 para 70. Então, numa boa aula de história, quando o cara fala para você de Oeste Paulista, não é São Paulo, é uma região que começa a partir do interior de São Paulo e que vai incluir na sua totalidade, inclusive eu já vou entrar na República, tá? Eu já entrei dentro do período republicano, na sua totalidade, as seguintes áreas: São Paulo, São Paulo, Minas Gerais, a partir aqui da região de Poços de Caldas, Minas, vai incluir o norte do Paraná, ok? Então, o norte do Paraná. Então, vamos lá. Vai entrar aqui no Paraná, vai aqui para Minas, e, por fim, só no século XX, por volta de 1912 para frente, vai essa seta avançar para cá, e aí você sabe que ele vai para Goiás. Então, colocando de forma didática, quais são as regiões que compõem a área cafeeira a partir da expansão do oeste de São Paulo? Interior de São Paulo, sul de Minas Gerais, sudeste e sul de Goiás e norte do Paraná. Por ordem cronológica, primeiro vai ser o interior de São Paulo, estou falando só do oeste paulista, hein? Primeiro lugar mesmo é Rio. O interior de São Paulo, o sul de Minas, o norte do Paraná e, por fim, Goiás. E como é que se dava isso? Por meio da expansão da lavoura, por meio do aumento efetivo das áreas produtivas, porque a demanda a cada dia que passava na Europa e nos Estados Unidos era maior, porque a Revolução Industrial atingia cada vez picos maiores. Lembremos que daqui a pouco começa o Fordismo é do século XX. Então, você tem uma demanda maior e isso vai enfraquecendo Dom Pedro II, porque o café que vai crescendo é o café associado a São Paulo, associado ao Oeste Paulista. Mas temos um problema prático. Esse café é plantado para exportar. Quando esse café era plantado aqui, ó, a exportação era do lado. Mas agora esse café é plantado na Bragança Paulista, esse café é plantado em Ribeirão Preto, esse café é plantado em Londrina, lá no Paraná, ou em Poços de Caldas, e até mesmo esse café é plantado em Catalão, em Goiás, como é que ele vai ser escoado? Por isso, uma segunda coisa que você tem que entender é que concomitante e paralelamente à expansão cafeeira brasileira, nós teremos a expansão da nossa malha ferroviária. São duas coisas interligadas, tá? Interligadas. Quanto maior a minha expansão cafeeira para Juiz de Fora, para Poços de Caldas, eu vou estar tendo uma expansão da malha ferroviária. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos olhar ela com calma e vamos de novo fazer aquela brincadeira que eu espero que você conheça. Começa aqui em São Paulo, né? Tem malha ferroviária no Rio? É claro que tem, mas você vê o tanto que ela é pequena comparada à paulista. E aí você vai expandindo a sua malha ferroviária. Você vai expandindo a cada dia que passa uma malha ferroviária para tu quanto é lugar. Ó. Você tem ela aqui, saindo para São Paulo, Jundiaí, Campinas. Depois você tem ela expandindo para Botucatu, Bauru. Agora, essa parte, eu acho que está tranquilo. Tá? Essa parte, eu acho que está tranquilo. Você tem aqui uma base monarquista no Rio de Janeiro, Barra Mansa, Passa Quatro, e toda essa área aqui, Campinas, Jundiaí, Botucatu, é de base republicana. Não quer dizer que todo mundo seja republicano, mas a gente sempre olha para o geral. Então, toda essa área de malha ferroviária aqui, que representa modernização, representa investimento, é republicano. Entendeu por que não tinha jeito de Dom Pedro II ficar no poder depois que São Paulo superou o Rio de Janeiro? E é por isso que no início da aula a gente combinou que nos 49 anos de presença de Dom Pedro II no poder, auge, estabilidade é só até 1870. Então a gente pode combinar assim, ó, é desse jeito que eu já vi em vestibular. O auge carioca é até 1840, 1850, seria mais ou menos de 40 a 50. De 50 para frente, a gente começa um declínio lento. O auge paulista é na República Velha, portanto, enquanto o Rio de Janeiro está declinando, São Paulo está em ascensão. Por volta mais ou menos de 1870, a situação é essa. Ou seja, o Rio e São Paulo estão trocando de lugar. E aí São Paulo vai continuar crescendo e o Rio vai ficar aqui embaixo.
E aí São Paulo vai atingir o domínio com a política do café com leite. O domínio da política do café com leite. Tá? Agora, o termo barão, ele vai aparecer em São Paulo. Por quê? Porque a gente tem que pensar que esses caras estão com ideias republicanas, mas eles estão dentro da monarquia. Então, ainda haverá influência disso. A minha ideia é, eu fico com a monarquia e vou minando ela até que eu possa chegar ao poder. Então, quando a gente fala de monarquista e republicano, é sempre uma visão genérica, é uma visão aérea, tá? As especificidades, caso a caso, mas no geral, esta é a base republicana. Mas eu queria ver se você enxerga aqui, como bom goiano que vocês são, a maioria é, um detalhezinho. Olha que Goiás aqui, ó. Isso aqui era de Goiás, viu, gente? Isso aqui chamava Triângulo Mineiro. Então, repare que Goiás, no Império, ao perder o Triângulo Mineiro, isso aqui já era de Minas quando chegou a expansão do café, perdeu a chegada do café mais rápido para ele. Mas, por outro lado, olha aqui as redes ferroviárias paulistas. Aí, essa de Ourinhos desce, ela desce, essa de Tararé desce, e elas se encontram em Londrina, no Paraná. Então, eu vou ter expansão férrea em São Paulo praticamente inteiro, né? Lá até o Presidente Epitácio, Euclides da Cunha, vai passando, Ribeirão Preto, então vai indo. Vou ter expansão férrea para cá, Uberaba, Araguari, então Triângulo Mineiro, e vou ter expansão férrea para o Paraná. E, para quem está pensando, por exemplo, em UEG, apenas ou, né, apenas e somente no século XX, já dentro da República do Café com Leite, é que você está vendo aqui de Araguari? Ela vai avançar para cá e vai entrar em Goiás. E vai entrar em Goiás. E aí você vai ter malha férrea entrando em Goiás. Vai entrar pela divisa de Minas com Goiás, no que hoje é Itumbiara, e vai entrar também por cima no que hoje é Catalão. E aí Goiás vai ter malha ferroviária. Portanto, resumindo isso aqui, o processo de expansão ferroviária do Brasil no Sudeste, chegando ao Sul e ao Centro-Oeste, dar-se-á relacionado diretamente à questão da expansão do café. Isso tem que ficar claro para vocês. A expansão cafeeira foi crucial para isso acontecer. Sem expansão cafeeira, isso não tinha acontecido. E esta malha ferroviária é caracterizada também pelo elemento básico, que é qual? O fato indiscutível de modernização do Brasil. Diminuição das distâncias, superação das fronteiras. Repare que vai chegar ao Mato Grosso. Ó. Vai chegar ao Mato Grosso. Uma coisa que o aluno tem muita dificuldade, que nesse mapa que eu acho que te ajuda demais a conta, porque ele é um mapa muito específico de São Paulo. Reparou que São Paulo tem divisa com Mato Grosso, mas que vocês, goianos, não têm divisa com Mato Grosso? Perdão, não têm divisa com São Paulo? Por isso, a história mato-grossense, hoje, sobretudo Mato Grosso do Sul, está muito mais ligada a São Paulo do que a Goiás. Muitas vezes eu vejo que o aluno enxerga assim, ó, São Paulo, Goiás, Mato Grosso. Não. É São Paulo, Goiás, Mato Grosso aqui. Ó. Mato Grosso está ligado a São Paulo, Mato Grosso está ligado a Goiás. Goiás está ligado a Minas, está ligado a Mato Grosso, não está ligado a São Paulo, devido a Goiás ter perdido o Triângulo Mineiro, porque Goiás perdeu o Triângulo Mineiro. Logo, a expansão do café também chegará em Mato Grosso, só que como foi só na divisa e não houve continuidade, a gente não coloca Mato Grosso no pacote. E Goiás entra. Se você quiser saber, Goiás só vai receber essas ferrovias, quando começa efetivamente a plantação de café aqui. E nesta época, é o período da República Velha, onde a família que se destaca em Goiás, na época, uma família política influente, era dos Caiado. Esse é o período caiadista de Goiás. É o período do café na República Velha. Tá? E mais um elemento importante. Qual é a coisa que todo mundo já ouviu falar aqui? De que essa expansão cafeira dá mais certo, porque o café daqui vai ser produzido numa terra melhor, que é a terra roxa. E isso, terra roxa, terra vermelha, não é? Terra extremamente fértil. Os italianos é que deram esse nome, porque uma coisa que veio para trabalhar em toda essa área é a mão de obra
imigrante, substituindo a mão de obra escrava. Inclusive, por quê? Porque essa mão de obra escrava vai sendo abandonada porque sofre pressão da Inglaterra, dos abolicionistas e, em especial, do paulista, que não usa mão de obra escrava, usa mão de obra imigrante e, portanto, começa a entender que essa escravidão é ultrapassada. Como consequência disso, o Brasil vai entrar numa política chamada Lei Eusébio de Queiroz, que é o tema do nosso próximo encontro, da segunda parte deste auge do segundo reinado. Ok? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Foi um prazer. Até a próxima.